Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Hoje eu vou contar um fato sobre a vida de um dos maiores astros da música pop internacional, Michael Jackson. Além de ser um grande artista, a estrela também foi alvo de inúmeras discussões e especulações na mídia. Um dos temas mais complicados sobre ele foi a mudança na cor da sua pele ao longo dos anos. Com certeza você já deve saber que Michael Jackson teve uma doença chamada vitiligo, que foi responsável pela despigmentação da sua pele. Mas você sabe exatamente por que isso aconteceu? Hoje você vai conhecer um pouco das dificuldades enfrentadas pelo artista no tratamento da doença. Antes de tudo, quero lembrar alguns aspectos da carreira e da vida do astro. Michael Jackson nasceu em agosto de 1958, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Na época, sua família vivia em condições muito difíceis. Seu pai trabalhava em uma usina siderúrgica, mas gostava de tocar guitarra e era também empresário musical. Sua mãe era testemunha de Jeová e tocava piano na igreja. Deu para perceber que Michael Jackson foi criado com muita influência musical. Em 1964, ele e seus irmãos formaram um grupo de música conhecido como os Jackson Brothers e depois como Jackson 5. Com o agenciamento do pai, os garotos passaram a se apresentar em bares e exposições. Mas foi no final da década de 1960 que o grupo começou a fazer muito sucesso, quando assinaram um contrato com a gravadora Motown Records. Ao mesmo tempo em que cantava com seus irmãos durante sua infância, Michael Jackson escreveu algumas músicas. Ele chegou a fazer 4 álbuns solos e, em 1978, participou do filme The Wiz, uma versão de O Mágico de Oz, somente com atores negros. Durante essa produção, o cantor conheceu o produtor musical Quincy Jones, que, em 1979, produziu seu álbum Off the Wall. Desde então, o artista se tornou um dos cantores mais conhecidos de sua época. Foi com o lançamento de Thriller, em 1982, que Michael Jackson criou seu famoso passo, conhecido como Moonwalk, em que o artista desliza os pés de uma maneira que provoca a sensação de que ele está andando normalmente, porém para trás. O passo se tornou sua marca registrada tanto nos videoclipes, que fizeram grande sucesso na década de 1980 e 1990, quanto em seus shows ao vivo. Apesar do sucesso da sua carreira, Michael Jackson foi alvo de acusações muito graves. Em 1993, um jovem de 13 anos contou ao seu terapeuta que tinha sofrido abuso por parte do cantor. A acusação veio a público, mas Michael Jackson pagou $20 milhões para que a família da criança não desse continuação ao caso. Na época, mais de 30 crianças foram entrevistadas, mas nenhuma delas afirmou ter sofrido abusos por parte do cantor. Alguns anos antes, em 1988, o cantor construiu na Califórnia um rancho chamado de Neverland. Na propriedade, havia roda gigante, carrossel, montanha-russa, cinema e diversos outros espaços de lazer. No lugar, ele recebeu crianças carentes e doentes e declarou que em Neverland ele conseguiu aproveitar a infância que nunca teve. Esse assunto é muito triste e delicado, mas não é sobre isso que eu quero falar. A partir da década de 1980, a aparência de Michael Jackson começou a mudar drasticamente. O artista possuía a cor da pele escura e começou a aparecer uma tonalidade cada vez mais clara. Diversos boatos surgiram e muitas pessoas começaram a sugerir que a mudança na cor da pele era proposital e que era consequência de uma cultura racista. Porém, Michael Jackson negou fazer algum tratamento para clarear a pele e decidiu responder aos boatos durante sua entrevista para Oprah Winfrey, revelando que a mudança no tom da pele estava acontecendo por causa do vitiligo. Em depoimento, o artista afirmou que usava muita maquiagem para uniformizar o tom da pele.
desde que foi diagnosticado com vitiligo. Ele passou então a usar maquiagem e luvas brilhantes que se tornaram uma marca do seu estilo como artista. Mesmo depois da sua morte, seus familiares continuaram afirmando que o artista não tinha feito nenhum tratamento de clareamento de pele. Independente dos boatos e das especulações que surgiram, é importante lembrar que o vitiligo é uma condição de saúde que provoca alterações estéticas, mas que não apresenta nenhum prejuízo à saúde física. A estimativa é de que entre 1 e 2% da população mundial tem vitiligo. Ele pode ser provocado por questões neurais, citotóxicas ou autoimunes. Basicamente, essa condição de saúde se caracteriza pela diminuição de melanina em algumas regiões do corpo. Esse processo gera manchas ou lesões brancas na pele, que podem ser isoladas ou podem se espalhar. Alguns fatores emocionais também podem agravar o aparecimento e evolução dessas lesões. Os tratamentos convencionais são longos e precisam ser acompanhados por médicos dermatologistas. Normalmente, são realizados através de pomadas, loções e fototerapia, que é a exposição ao sol com o uso de substâncias fotossensibilizantes. É muito raro ocorrer a cura definitiva das lesões, pois existem regiões do corpo em que a recuperação do pigmento é muito difícil de acontecer. Em casos em que o vitiligo atinge 50% ou mais do corpo, é comum que as pessoas escolham fazer um processo de despigmentação da pele. De acordo com Randy Toraborelli, um biógrafo do artista, a despigmentação da pele de Michael Jackson foi realizada com o uso de hidroquinona. A hidroquinona é um composto utilizado em proporções diferentes, é claro, tanto para a produção de cosméticos, para clarear manchas, quanto para a revelação de fotografias. A substância é antioxidante e atua nas células produtoras de melanina, pigmento responsável pela proteção da pele contra as queimaduras solares. Durante a entrevista, o cantor declarou que se orgulhava da sua herança afro-americana e que sempre se identificou como homem negro, independente da cor que a sua pele foi assumindo ao longo do tempo. No filme Black or White, lançado em 1991, o tema é abordado novamente por Michael Jackson, que sempre declarou lutar contra o racismo. Muitas pessoas também interpretam a música como um conflito do artista ou uma dificuldade de identificação provocada pelo vitiligo. O fato é que o artista sempre foi alvo de especulações da mídia e dos paparazzis, que transformaram a vida pessoal do cantor em um espetáculo de polêmicas e de sensacionalismo. Por meio da música, Michael Jackson fez críticas aos paparazzis, como nas canções Leave Me Alone e Scream, que foi gravada com sua irmã Janet Jackson. Essa foi a forma que o artista encontrou para dizer como detestava o assédio da mídia. Outra questão revelada em entrevista à Oprah foram os problemas enfrentados pelo cantor durante a sua infância. Michael desabafou que quando ia de carro até a gravadora, ele via crianças brincando no parque e começava a chorar. Ele revelou também que o pai costumava bater nele e nos irmãos. Quando criança, o artista se assustava tanto com o pai que até vomitava de medo. Além dos dramas da sua vida pessoal, o artista marcou a história da música pop internacional. Em 1989, ao dar um prêmio a Michael Jackson, a atriz Elizabeth Taylor, que era amiga do artista, se referiu a ele como Rei do Pop. Esse título dado pela amiga foi adotado por todos, e assim o artista ficou conhecido como o Rei do Pop. Em junho de 2009, o astro faleceu e causou uma comoção mundial. Segundo o Departamento de Medicina Legal de Los Angeles, a causa da morte foi overdose de medicamentos. Ele teria injetado alta dose de Propofol, um anestésico combinado com remédios para ansiedade e insônia. Realmente, a vida de Michael Jackson foi conturbada e repleta de episódios tristes.
Apesar disso, ele conseguiu deixar um grande legado como artista, tanto por meio da música quanto por meio da dança. Espero que tenha gostado da história de hoje. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!